Nesse vídeo eu quero passar uma coisa que eu tô aprendendo, que eu aprendi hoje no caso, né? Que eu entendi que para você construir metas e para você conseguir fazer com que essas metas deem certo, você precisa de três coisas. Como, especificação e o porquê, né? Basicamente é como se estivesse utilizando o S do SMART, que é específico, e o R, que é realização, né? Tipo, por que aquilo é importante para a meta. E acrescentaria o como, que é como eu expliquei em um vídeo, acho que foi o meu penúltimo vídeo que eu fiz sobre como ir além do método SMART, né? E como é que funciona? O que eu entendi, né? Então, botando em prática, é que a meta, quando a meta é curta, ela não precisa ser específica, mas você precisa saber como bater ela e por que você quer bater ela. Entendeu? Esses dois fatores são mais importantes do que a especificação. Ah, lembrando, assim, e outra coisa, o que eu vi era a respeito de investimentos, mas eu tô querendo trazer para minha vida também em relação geral, seja para relacionamento, para carreira. Eu quero ver se esse tipo de abordagem ela também funciona, entendeu? Então, daqui a alguns meses eu vou trazer um outro vídeo explicando se essa abordagem de criação de metas funciona. Por que alguns meses? Porque demora um tempo para comprovar se isso fez diferença ou não, né? A pesquisa fez. Bom, isso é para as metas curtas. Para as metas longas, o que mais importa é sempre o porquê e a especificação. O como nem é necessário. Por quê? O como não é necessário? Porque mesmo que você acredite, um exemplo que eu fiz aqui, que eu vou reformular minhas metas. Na verdade, eu não vou nem reformular, eu vou fazê-las novamente, só que eu vou manter daquele jeito e vou manter do outro jeito também. Depois eu vou dar uma bolada para ver como é que eu faço da melhor forma. Mas eu quero ver qual tem um impacto maior na minha percepção. Bom, mas voltando lá. O como, ele não é tão importante nesse caso de metas longas, porque, um exemplo, se você fizer uma meta de um ano, um exemplo, eu sou a prova viva de que em um ano acontece muita coisa. Pra você ter ideia, em um ano, que foi o ano de 2023, foi ano de 2023, eu me mudei duas vezes. Eu mudei do local de uma cidade para outra, digamos assim. Eu moro no Distrito Federal. Então, aqui não são cidades, são bairros, digamos assim, mas é praticamente uma cidade cada uma. Eu mudei de um bairro para o outro, que era praticamente uma cidade de outra, no caso de dar uma distância de mais ou menos de 20 a 40 quilômetros, desse bairro para o outro. E nesse mesmo ano eu me mudei desse novo bairro para Alagoas. Então só aí eu fiz duas mudanças. Além do mais, eu me batizei na igreja que eu estou hoje. Esse foi o ano em que o meu filho ele começou a ser gerado. Ele estava na barriga da minha esposa, tanto que a gente se mudou por conta dele. Então, assim, em um ano acontecem muitas coisas. Então, como fazer algo não é tão relevante, porque você pode fazer esse como durante 3 meses, mas depois alguma coisa vai mudar e você vai ter que fazer de uma forma diferente, entendeu? Mas o que não pode mudar é o porquê você está fazendo aquela meta de longo prazo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, e a especificação. Um exemplo aqui foi o meu fato de eu criar 32 vídeos em 3 meses. Isso é curto e é muito específico.
Então, essa metodologia não precisava ser tão específico, mas se eu for mais abrangente, vamos botar em um ano eu tenho que criar 300 vídeos. Ela é uma meta específica. E por que que eu tenho que fazer essa meta? Porque eu sei que a autoridade, ela vem a longo prazo. E quanto antes eu começar essa minha autoridade, mesmo que eu não esteja apto a exercer, esse momento atual eu não estou apto a atender nenhum cliente. Não estou apto porque eu não sei como resolver os problemas do meu cliente. Mas assim que eu estiver apto, eu já tenho um histórico de que eu estava aprendendo, eu estava mostrando que eu quero aprender, que eu quero exercitar essa função, que é o que eu estou fazendo agora com esse vídeo, por exemplo. E ao longo prazo vou ter essa minha autoridade, entendeu? Adquirida, porque a autoridade você não nasce com ela, você adquire conforme o tempo passa e conforme os resultados que você vai dando, né? Então seria basicamente isso, entendeu? Mas o que que é o mais importante aqui nesse conceito? Antes do mais importante, primeira coisa, tenta testar na sua vida essas coisas, entendeu? Eu não tô aqui para ensinar especificamente neste exato momento, porque eu ainda vou testar, mas eu quero pelo menos passar esse conteúdo para frente, porque eu sei que ao ensinar, né, que eu estou ensinando agora, ao ensinar, ao explicar o que eu estou aprendendo, eu vou aprendendo ainda mais, entendeu? E eu vou fazer com que a minha memória ela fale assim, poxa, além de ver, ouvir esse assunto, ele está explicando para alguém. No mínimo é importante. Vou gravar, entendeu? Então, passando esse conhecimento para você agora. Agora, sim, desses 3 pontos, como especificação e porquê, o porquê, desculpa, o porquê, ele é sempre o mais importante. Por que você quer aquela meta? Entendeu? E não tem, e assim, realmente para refletir, porque se você fizer algo sem um motivo aparente, você fizer algo porque o influenciador que você gosta faz, em pouco tempo você vai parar de fazer. Em pouquíssimo tempo você vai parar de fazer. Entendeu? Um exemplo é que é o que eu acabei de falar. Aqui, ó, eu anotei porque eu quero. Aqui, ó, eu acabei de notar. Acabei de fazer um dever de casa. Eu quero ter uma autoridade em treinamento comportamental. Tanto que eu tenho uma meta de futuramente fazer uma faculdade também de psicologia, né? Além de fazer um treinamento de coach, de treinador. Então, assim, por que você quer fazer essas coisas? Entendeu? Tem que entender o porquê de cada coisa que você vai fazer na sua vida. Porque se você não entender o porquê, você vai esquecer a meta. Se você não esquecer, lembrar dela, você vai ficar agoniado porque você até quer bater a meta, mas não tem tanto motivo para aquilo, entendeu? Você não tem motivação para fazer aquilo. E sem motivação, não tem ação. Não tem um motivo para ação, então para que eu vou agir? Então, entenda o porquê você quer o que você quer, entendeu? Então, é isso. Eu vou botar isso aqui no meu mural, lá do quarto, com as minhas metas também. E vou. E mais pra frente eu vou trazer um outro vídeo explicando se isso aqui funciona ou não funciona, né? Ah, e outra coisa, eu acho que eu já acabei de explicar isso. Tudo na vida. Não, expliquei não. Tudo na vida ela funciona de forma singular. Mesmo que as pesquisas mostrem que você tem um porquê e metas de longo prazo você tem uma especificação funcionem mais, não significa que vai funcionar para você. Você tem que testar, entendeu? A pesquisa mostrou que na maior parte das vezes funciona para a maior parte das pessoas. Mas pode ser que você seja um abençoado, nasceu com a bunda virada para a lua e que você não precisa de nenhum porquê, você não precisa especificar nada. E quando você bota uma coisa na cabeça, você não precisa nem escrever. Ah,
Quer saber? Você é presidente. E você vai lá e vira presidente em 10 anos. Tem gente que é assim, cara. Entendeu? Você tem que entender quem é você para você entender o que funciona para você. Fechou? Esse é o vídeo de hoje, um vídeo mais, acho que é um vídeo mais curto em comparação aos outros. E se eu agreguei de algum jeito, curte aqui e comenta quais tipos de conteúdo você quer ver mais aqui nesse canal, que aos pouquinhos eu vou me desenvolvendo mais, né? Vou treinando mais e vou trazendo desculpa, mais ideias do que pode fazer com que a sua vida, saia da estagnação e comece a andar nos trilhos. Fechou? Valeu. Se inscreve.